Boa noite a todos. Como diz a música, Deus nos quer sorrindo. E é essa alegria que nós nos encontramos mais uma vez na noite de hoje, lembrando do nosso grande Mestre Jesus. Então é nessa alegria que nós também vamos cumprimentando aqueles que nos acompanham dos seus lares através do Facebook da casa, Fora da Caridade Não Há Salvação. Hoje nós vamos deixar o nosso boa noite, porque somente depois que vai ser postado no Facebook da casa e no YouTube. Então já vamos aqui todos juntos deixar o nosso boa noite carinhoso para todos esses que estarão conosco mais tarde. Mas já vamos assim nos unindo em pensamento, em coração, com todos esses nossos irmãos, e também envolvendo nosso querido companheiro, amigo Wilson Garcia na noite de hoje. E para isso, já também agradecendo a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga que cuida desse ambiente com tanto carinho. Assim, envolvidos nessa paz, nessa alegria, é que nós vamos entoar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado com o nosso companheiro Gustavo, mas todos nós podemos acompanhar. Não deixeis cair.
Então, como já anunciamos, na noite de hoje nós temos a alegria de estar recebendo em nossa casa o nosso querido companheiro, um trabalhador incansável da doutrina espírita, o Wilson Garcia. Vem da União Espírita de Piracicaba e traz como tema de sua palestra na noite de hoje a coragem de ser bom em um mundo onde o mal predomina. Então vamos ouvir, bem desafiador, né? Mas seja bem-vindo, porque todos nós temos a coragem da fé, não é mesmo, Wilson? Queridos irmãos e irmãs, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria que eu saúdo a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos, abraçados. A partir desse momento, nós seguimos unidos em um só coração, em um só pensamento, com o mesmo objetivo. Eu agradeço, primeiramente, aos trabalhadores desta casa pela oportunidade que me oferecem de estar aqui, essa oportunidade de trabalho que tão valiosa é para mim. Agradeço por nos receber com tanto carinho. Quando a gente chega aqui, essa casa, ela irradia boas vibrações, ela irradia amor. Nós nos sentimos muito bem aqui dentro. Quando chegamos está tudo tão bem arrumado, tudo tão bem cuidado. Isso não fica sozinho desse jeito, né? Então tem muita gente trabalhando para que nós estejamos aqui, e inicialmente eu sou grato a esses trabalhadores, como também e sobretudo a esses outros trabalhadores que a maioria de nós não pode ver, mas que também estão aqui nessa noite, esses missionários da luz, os benfeitores espirituais que aqui estão neste momento nessa casa, muitos deles com os braços levantados, rogando por cada um de nós. Lembremos-nos que, a começar pelo nosso anjo guardião que está conosco aqui, além de todos os espíritos de escola, de grande envergadura moral, que trabalham aqui nessa casa e que estão aqui também em nosso favor. É a eles que eu me apresento e a quem eu rogo auxílio, porque eu reconheço que nada posso de mim mesmo, que nós possamos conduzir essa reflexão da melhor maneira possível, para que quando nós saiamos daqui, nós saiamos com a coragem renovada para enfrentar os desafios que essa vida nos oferece. Muito bem, como já foi anunciado, a coragem de ser bom em um mundo onde o mal predomina. Eu trouxe aqui, no nosso próprio título, a gente já tem uma afirmação que também pode ser colocada em dúvida. Será que no nosso mundo o mal realmente predomina? Será que existem mais pessoas más do que pessoas boas? Quando eu falo más, eu falo perversas. Sabe quando a gente assiste aquela novela das 8, que tem aquela personagem, né, que passa a história toda tentando destruir a vida de uma outra pessoa? Ela acorda de manhã planejando como é que ela vai fazer para estragar a vida, todos os planos dos outros. Essa seria a perversa realmente, né? A perversidade encarnada. Será que na Terra, no nosso planeta, nós temos mais almas perversas, assim como essas antagonistas das novelas, ou nós temos mais almas boas? Uma pergunta difícil, né? O bom senso nos levaria a acreditar que tem mais gente má, pelo que nós vemos, pelo que nós podemos observar. E o próprio Kardec já percebia isso no tempo dele.
Então, ele argumenta, uma das perguntas em O Livro dos Espíritos é exatamente essa. Malgrado todos os esforços, aparentemente, apesar de todo o progresso, ele pergunta para o Espírito de Verdade, aparentemente na Terra, o mal supera o bem. E a resposta do Espírito de Verdade é que os maus são audaciosos e os bons são tímidos, silenciosos. O dia que os bons se colocarem na mesma posição que os maus se colocam, a Terra vai mudar de posição na escala dos mundos. Veja que interessante. Nós olhamos para tantas guerras, tantos acontecimentos hediondos. Recentemente a gente viu um pai que quebrou a perna de um bebê de 1 ano e 10 meses, porque este chorava muito. Então são notícias que nos deixam atônitos em que mundo nós vivemos. Por que essas pessoas ainda estão aqui? Por que essas pessoas são assim? O tema da palestra é a coragem para ser bom num mundo onde o mal predomina. Mas acabamos de entender que o mal predomina porque os bons são tímidos, os bons se calam diante do mal. O dia que os bons se posicionarem de forma clara e definitiva, nós podemos mudar o mundo. Muito bem, o outro esclarecimento que nós precisamos fazer para entender o que é essa bondade é como o Espiritismo, qual a referência que o Espiritismo nos oferece sobre o homem de bem. O que é ser um homem de bem? Parece que é uma resposta muito simples. Quando a gente fala, todo mundo sabe o que é bom e o que é mal. Você sabe o que você faz? Se você está fazendo bem ou se você está fazendo mal. Nós temos até uma passagem, um ensinamento espírita que nos diz que os ensinamentos de Deus estão escritos na consciência do homem. É que nós não os acessamos por diversas razões. Ou seja, as leis de Deus estão em nossa consciência. Quando nós erramos, quase sempre, raramente nós não sabemos que nós estamos errando. Eu poderia dizer que a totalidade das vezes nós sabemos que estamos errando. Mas não reconhecemos o nosso erro por diversas razões, o que nos leva a fazer o mal no mundo, mesmo conhecendo o bem. O que nos leva a continuar errando, mesmo sabendo o que devemos fazer? Mas o que devemos fazer? Primeiro, uma coisa de cada vez. Vamos lá. O homem de bem, nós estamos no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler inteiro porque o texto é um pouco longo, mas eu vou fazer retirar alguns trechos aqui para a gente ter uma ideia de como o Espiritismo vai nos orientar sobre sermos bons. Bom, primeiramente é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha que lei interessante essa, né? É uma lei tripla. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Percebam que nós, espíritas, falamos muito sobre lei de causa e efeito. Não falamos? A gente fala bastante sobre essa lei de causa e efeito. Mas eu pergunto a vocês, aqueles que já estudaram bastante, onde é que está escrito essa lei no Espiritismo? Que obra de Kardec? Qual é a obra de Kardec que traz essa lei? Lei de causa e efeito. E no Livro dos Espíritos nós temos as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. E nós temos lei de sociedade, lei de preservação, lei de destruição, lei de justiça, amor e caridade, mas não temos lei de causa e efeito. Poxa,
Curioso isso, não é? Por que a gente trata isso como uma lei? Se o próprio Kardec não traz ela como uma lei. Uma lei é inexorável. Ela deve ser cumprida pronto e ela tem consequências definidas e claras. As leis naturais. Todas as leis têm suas consequências. A física tem suas leis. Se a gente pular de um edifício, a lei da gravidade vai nos abalroar no chão. E a lei de causa e efeito? Por que ela não é tratada como uma lei? Mas sim, ela vem substituída pela lei de justiça, amor e caridade. Porque causa e efeito é muito semelhante a uma lei da física, ação e reação. A lei de ação e reação diz que um corpo, quando recebe uma energia, sempre devolve essa energia na mesma proporção para aquele corpo que a doou, assim dizendo. Uma bolinha bate na outra, essa bolinha que bateu, ela recebe uma energia de igual intensidade em sentido oposto. É matemático isso. Causa e efeito, ação e reação. Tudo o que eu faço volta exatamente como eu fiz. Mas o Espiritismo não traz essa definição. Não é desta forma que aparece descrito em O Livro dos Espíritos. E isso é importante a gente entender. Mas vem colocado como lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a justiça, ela tem que vir acompanhada do amor e da caridade. O espírita, ele tem a terrível mania de tentar explicar tudo. Tudo. Acontece um acidente, logo mais aparece alguém no YouTube contando uma história triste que numa existência anterior aquelas pessoas fizeram alguma coisa e agora estariam espiando aquilo daquela forma. Cai o avião da Chapecoense, tem uma história, um menino é arrastado pelas ruas por um marginal durante um assalto e ele já vira logo um antigo guerreiro que arrastava as suas vítimas nas bigas em Roma, como se tudo tivesse uma explicação definida ou definitiva. Espíritas, isso é muito chato. A gente ter resposta para tudo é muito chato. Uma vez eu vi numa casa espírita uma placa, né, chamando a juventude, dizendo: jovens, venham até nós, vocês têm as perguntas, nós temos as respostas, dizia no cartaz. Eu fiquei pensando, que chato, as respostas já estão todas prontas. Não é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos construir o nosso entendimento. O conhecimento, ele não é transferido, ele é construído. Então, ele é construído durante o trabalho, durante uma conversa, durante a vivência, durante a experiência, durante os estudos. Nós não temos todas as respostas. Engraçado igualmente quando uma pessoa nos procura de vez em quando e fala: eu sonhei com cobra, o que é? Eu falei: não faço ideia. Não tenho ideia do que seja cobra, eu nem jogo no bicho. O espírita não sabe tudo. Muito pelo contrário, né? Nós achamos que sabemos, e isso nos coloca numa posição muito ruim, né? de não avançar em conhecimento e em sabedoria. A melhor posição é a posição, não, olha, eu estou aprendendo, não sei, vou pesquisar. Por que alguém sofre? Porque ele fez sofrer. Por que alguém é pobre? Porque na outra existência foi um rico, ganancioso e que prejudicou muitas pessoas. Hoje ele está vivendo na pobreza para poder expiar aquele tempo. Lei de justiça, de amor e de caridade. Isso pode acontecer? Pode. No Livro dos Espíritos, no Céu e o Inferno, quando trata das penas futuras, várias situações são trazidas que nos
mostram que isso pode acontecer em determinados momentos, pode ser utilizado como um recurso pedagógico, mas isso não é uma lei inexorável. Se eu participei de uma guerra no passado, nas cruzadas, e vamos dizer que eu tenha arrancado 10 cabeças, significa que eu vou ter que ter 10 encarnações para perder 10 cabeças em 10 encarnações? Será que isso é realmente educativo? Será que isso me educa? O que Deus espera de nós? Eu não falo o que Deus quer, porque Deus não quer nada. Ele é tudo, Ele tem tudo, Ele não pode querer. Mas o que espera de nós, no nosso tempo, que nós aprendamos a nos amar, para que sejamos co-criadores da sua criação, para que estejamos ao lado dele, assim como Jesus está hoje. Para isso, ele determinou, e isso é uma determinação de Deus, que esse aprendizado seria gradual. A cada existência nós aprendemos um pouco mais. E a arte de ser bom é uma arte que deve ser aprendida. Eu preciso aprender a ser bom. Eu preciso entender para ser bom. Lembro de uma passagem num livro de André Luiz, Sexo e Destino. Ele se vê diante de um senhor que está sofrendo uma obsessão muito forte de 2 espíritos trevosos, e ele diz para o orientador espiritual dele na ocasião: porque nós não os impedimos e ajudamos aquela pobre vítima? Ao que ele responde: nós não podemos fazer isso, porque assim, para ajudar é preciso conhecer profundamente a história deles. Quando eles se conheceram? O que aconteceu no passado? Desde quando? Para que a partir desse conhecimento profundo nós possamos saber como ajudar. Então veja que ser bom é um processo delicado, é um processo que requer atenção de nossa parte. O primeiro item: lei de justiça, de amor e de caridade. Todos estamos aqui na Terra para aprendermos a amar. Se alguém lhe perguntar qual é o nosso objetivo, por que eu estou aqui na vida, eu estou aqui para aprender a amar. Sempre que alguma coisa não está bem em minha vida, em algum setor de minha vida, eu devo perguntar a mim mesmo: o que eu não estou amando? Quem eu não aprendi a amar? Qual relação precisa ser corrigida, consertada, para que esse nó se desfaça? Porque o amor é a fluência da vida, é a fluência da alegria, é a fluência da felicidade, do bem-estar. Isso é amor. Não o amor perturbado, como a gente muitas vezes vê retratado nos filmes e nas novelas. Não, esse não é amor, essa é a paixão. A paixão é outra coisa. Tema para uma outra palestra. O amor é um sentimento, é uma construção interna. O amor é paz de espírito. É você viver alinhado aos seus propósitos, à sua essência. É você poder ser quem você é e realizar tudo aquilo que você é em potencial. Isso é ser amor. E amar alguém é ajudá-la a realizar o seu potencial. Ajudar alguém, então, é ajudar a pessoa a realizar o que ela pode realizar. Amar alguém é dar autonomia a alguém, para que ele possa ser também. Amar alguém não é dar esmola para alguém, dar esmola para o pobre. A esmola é necessária? É. Não estou dizendo aqui que não devemos dar esmola, muito pelo contrário. Quando a gente sentir esse impulso, respondamos esse impulso imediatamente. Às vezes nós sentimos
Às vezes a gente para num semáforo, a gente vê uma pessoa, você tem vontade de dar um dinheiro naquela hora, e quando você sentir essa vontade, dê. Não se pergunte, só dê. É um impulso. Às vezes aquele dinheiro vai ser necessário para aquela pessoa naquele momento, e você está sendo um instrumento inspirado ali. Mas só isso não resolve. Justiça, amor e caridade. O que é justiça? Uma dos sinônimos que pode ser utilizado para a justiça é equidade. Equidade é dar a cada um segundo a sua necessidade. Justiça não é ser igual para todos. Segundo Aristóteles, justiça é tratar com desigualdade os desiguais. Olha que interessante isso. Cadê a igualdade, Wilson? Mas nós somos iguais. Nós somos iguais. Temos o mesmo início. Fomos todos criados simples e ignorantes. Somos iguais na origem. E somos iguais em destino. Porque todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros, felizes, 100% felizes. Todos nós. Só que alguns pode demorar um tempo maior do que para outros. Então, neste exato momento, neste grupo, existem espíritos centenários, um pouco mais, que aprenderam um pouquinho mais na caminhada. Existem alguns espíritos, talvez, que ganharam a consciência há menos tempo, portanto, estão dando os primeiros passos. Talvez eles sejam vistos por nós hoje como os maus aqui na Terra, que na verdade são os ignorantes. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, tem uma frase que sempre me guiou, me ajudou a olhar para as pessoas, porque a parte mais difícil do Evangelho vamos ser sinceros, é amar o próximo. Sobretudo quando o próximo está próximo, né? Quando o próximo está meio distante, a gente até ama com mais facilidade, mas quando o próximo fica muito próximo, né, aí o amor começa a ficar mais difícil. Então a gente tem que... Eu entendi que eu tinha que aprender a amar as pessoas. Mas como amar pessoas tão difíceis? E essa frase de Humberto de Campos me ajudou muito. Ele diz assim: o homem é mais frágil do que perverso. É uma visão linda. É uma visão linda. O homem é mais frágil do que perverso. É a fragilidade que nos faz errar. Eu estou respondendo a primeira pergunta que eu fiz. Por que nós mesmos, sabendo o que é certo, por que nós erramos? Porque somos frágeis ainda. Ainda não somos sólidos o suficiente. E agora eu vou fazer um jogo de palavras interessante. Solidez, solidariedade. Solidariedade é a habilidade de ser sólido, de ser concreto, de ser firme, para que o outro possa se apoiar em você, para que você seja apoio para o outro. O ser humano nasceu para viver em sociedade. Existe um ponto crítico no espiritismo brasileiro que nós precisamos tomar muito cuidado com ele, que é a reforma moral. Eu já fiz cursos de reforma moral, li vários livros a respeito do assunto, sou um defensor do assunto, mas a gente não pode parar por aí. Caso contrário, o espiritismo se torna um movimento individual. Aquela ideia de que mudo eu, muda o mundo, não é totalmente verdadeira. Porque existe uma pressão que o mundo exerce sobre o indivíduo. Eu simplesmente mudo, o mundo necessariamente não muda. Enquanto as estruturas do mundo não se alterarem. Veja, nós estamos falando de estrutura social. Então, essa visão social que muitas vezes nos falta. O que eu quero dizer? Não adianta ir na missa todo domingo pela manhã, receber a hóstia,
ir para casa, falar não faço mal para ninguém e achar que você está no caminho do paraíso. Não adianta vir na casa espírita uma vez por semana, assiste uma palestra, recebe um passe, sai daqui, cumprir o meu comprometimento espiritual com a espiritualidade. Você não cumpriu. O seu comprometimento não é com essa casa espírita. O seu comprometimento, sabe com quem é? Com as pessoas, com as outras pessoas. A gente vem aqui só aprender para voltar para o campo de batalha. Aqui só é um momento para a gente recarregar a bateria, encher os pulmões com esse ar maravilhoso, renovar, né? Beber, sorver dessas irradiações que nos banham, que caem como pétalas sobre nós agora. Nos renovarmos para voltarmos para o campo de batalha. E é lá no campo de batalha que a gente aplica realmente aquilo que a gente recebe nessa casa. Então, não adianta eu me calar, somente me calar diante de um acontecimento de injustiça, diante de uma situação de injustiça. Eu não tenho nada a ver com isso. Como que é que falávamos no passado, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não é o que se dizia no passado? Não! Quantos feminicídios a gente vê acontecer por aí, depois de meses brigando, batendo, de barulho, na porta ao lado, ninguém faz nada, até que chega a notícia, fulana foi morta, feminicídio, tinha uma ordem protetiva ainda. A minha chamada é para que nós sejamos agentes de transformação social. É atender ao chamado do Espírito de verdade. É não silenciarmos diante das injustiças. Falei rapidamente da lei de justiça, amor e caridade. Tem fé em Deus. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Tem coisas que são difíceis para a gente entender. São difíceis para a gente entender. O Espiritismo nos ajuda a compreendermos muita coisa, mas ainda assim tem coisa que é complicado. Mas a fé verdadeira é compreender que mesmo aquilo que eu não entendo, eu não consigo entender ainda, mas eu acredito e eu confio em um Deus que é justo. Não estou dizendo que todo mal que acontece com todo mundo seja justo. Não, porque isso é uma forma de justificar as injustiças. Existem injustiças em nosso mundo? Existem injustiças? Bom, vamos lá, somos em mais de 8 bilhões de habitantes encarnados, porque desencarnados tem 3 vezes isso, tem mais 24 bilhões de desencarnados e 8 bilhões de encarnados no nosso planeta. Qual é o nosso nível evolutivo? Nós saímos de um planeta primitivo, há pouco tempo, primitivo. E há pouco tempo a gente está num planeta de provas e expiações. Somos espíritos carregados de expiações e com necessidade de sermos provados ainda para seguirmos adiante. Mas não significa que tudo o que nós vivemos aqui seja justo. Mas isso não torna Deus injusto. E a gente vai entender por quê. Mas como é isso? Se somos 8 bilhões de encarnados e a maioria de nós não é justa em sua plenitude, a gente está aprendendo. Então é claro que eu cometo injustiças. Eu cometo injustiças. Então quem produz as injustiças não é Deus que produz as injustiças. Mas como eu produzo as injustiças e elas aqui estão, Deus pode, segundo o Livro dos Espíritos, Ele pode se utilizar dessa estrutura em benefício de alguém que precise de um aprendizado específico.
Ou seja, ele pode colocar alguém numa posição, ele pode, não estou dizendo que todas as pessoas que sofrem estão expiando os seus erros ou estão aprendendo. Às vezes o sofrimento é gratuito e desnecessário. Mas como que eu posso dizer isso? Eu posso dizer que Deus utiliza uma estrutura que nós criamos. Mas como que eu posso dizer que às vezes esse sofrimento pode ser gratuito? Porque nós temos também no Livro dos Espíritos, quando nós tratamos do assunto flagelos naturais, terremotos, tsunamis, vulcões, erupção de vulcões, que dizimam centenas, milhares de vidas, muitas vezes, nós temos Kardec perguntando se todas as pessoas ali são merecedoras daquele desencarne. O Espírito de Verdade, ele diz que, olha, a vida, quando olhada do plano espiritual, toda a nossa existência, mesmo a nossa dor, o nosso sofrimento, se apequena. Quando nós olhamos de longe, com a perspectiva da eternidade, quando nós olhamos uma existência de algumas décadas, de 80, 90 anos, isso não é nada, é muito pouco. Então, um desencarne não é uma tragédia para aquele espírito. Para aquela família naquele momento, depende de como se lida disso. Mas para a história do espírito não é uma tragédia, é uma encarnação. E o Espírito de Verdade diz que aqueles que então não deveriam morrer daquele jeito, eles vão encontrar um crédito nas próximas existências. A palavra que ele usa é compensação. Eles vão encontrar compensação nas próximas existências. O que significa isso para a gente? Se a gente analisar as tragédias coletivas, a gente pode analisar todo o resto da sociedade da mesma maneira. Existem pessoas injustas, existe a pessoa que pegou o carro, que se embriagou e que atravessou o sinal vermelho e que ceifou a vida de um pai de família, de uma mãe de família. Eu vou dizer que esse pai de família, essa mãe de família, na existência anterior também ceifou a vida dele e aquilo foi merecido? Não posso dizer isso. É cruel dizer isso. É o discurso de culpabilização da vítima. É fazer com que a vítima seja culpada por aquilo que aconteceu. E naquele momento ela é vítima, naquela situação ela é sim uma vítima, apesar de não conhecermos toda a história. Pode ser que seja? Até pode, mas eu não sei. Mas o fato de eu achar que sei e tentar justificar tudo me torna frio. Faz com que eu acredite que as coisas podem ser como são, que tudo está onde deveria estar, que tudo está acontecendo porque deveria acontecer. Não, nós temos livre-arbítrio. Somos 8 bilhões de pessoas que saímos todas as manhãs de casa, trombando uns com os outros, pisando um nos pés dos outros, se acotovelando, cometendo enganos. E isso gera o clima vibratório da nossa sociedade e do nosso mundo. Tem fé no futuro. Tem fé em Deus e tem fé no futuro. O homem de bem acredita que o futuro vai ser melhor. Mas não é uma fé no futuro tal qual a fé dos cristãos ortodoxos. A gente vai falar tanto dos católicos, mas vou mencionar também os protestantes. Mais os protestantes. Estes acreditam que nós vivemos num mundo onde nós seguimos ladeira abaixo. Hoje é pior do que ontem. É uma visão reacionária, no sentido de olhar para o passado e dizer: naquele tempo era bom, naquele tempo o filho não fazia assim com os pais, porque quando eu era pequeno, eu aprendi de tal jeito, usei a cartilha caminho suave, tudo no passado era melhor do que hoje. Pega esse discurso de Jesus, os ais de Jesus, e diz: olha, é o sinal dos tempos, é o final dos tempos, olha os sinais. Guerras estão acontecendo, é sinal, Jesus está voltando.
Ou seja, nós somos uma sociedade em total decadência. Na interpretação teológica tradicional cristã, nós estamos em decadência até o dia que Jesus voltará para colocar ordem nas coisas, separando os bons dos maus, premiando os bons com o paraíso e condenando os maus à danação eterna no inferno. Então, essa é a ideia de futuro. É uma ideia positiva? Não sei. Eu não sei. Porque se tivesse um julgamento desse hoje, vamos ser sinceros com a gente mesmo, com a nossa consciência. Se tivesse um julgamento desse hoje, será que eu ia para o céu? Eu não sei, hein? Tem muitas coisas boas dentro de mim, fiz muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas más dentro de mim, aqueles pensamentos que surgem do nada, assim, né? Quando passa aquele companheiro com aquela moto com o escapamento aberto do lado da gente, assim, estoura, pá! Parece que seu perispírito sai do seu corpo e volta de novo naquele momento. O seu pensamento naquele momento não é dos melhores para aquela criatura, para aquele irmãozinho seu. Não é dos melhores. Então a gente vê o nosso estágio evolutivo nessas situações, de repente, que acontecem. Ou então esse que passa de madrugada, tá! Se acorda assustado de noite, não sabe o que aconteceu. Pois é, então eu não sei se seria bom, se é uma visão boa de futuro. Eu acho que não. A visão de que a sociedade está em decadência e um dia Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Nós espíritas acreditamos o contrário. Primeiro, Jesus não precisa voltar, porque ele está aqui. Em espírito ele está aqui. Quando Jesus vai voltar? Já voltou, está aqui entre nós, por meio dos seus prepostos, dos seus enviados, dos seus mensageiros. Ele está aqui. O pensamento, a vibração de Jesus nos envolve aqui. Jesus é um espírito tão grandioso, a sua vibração abraça o mundo todo, o planeta todo. E tudo que a gente precisa é sintonizar com Ele, é pensar nele, é vibrar no bem com Ele. E aí a gente vibra junto com Jesus. E para nós espíritas é o contrário. Espíritas, é o contrário. A nossa sociedade está em evolução, porque o espiritismo é progressista. E essa palavra progressista está na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, em várias passagens. O que é ser progressista? É acreditar que o progresso pode acontecer na sociedade, que a sociedade vai melhorando seus valores, seus sistemas econômicos, seus valores morais. É acreditar que hoje nós somos melhores do que nós éramos ontem. Não acreditar que ontem é que era bom e que hoje é ruim. Wilson, você defende a família? Que família? Qual família? Eu defendo a família do passado, do patriarcado, que a mulher era obrigada a casar sem conhecer o homem, depois aprende a gostar. O homem tinha os seus casos extra-casamento, a mulher sabia, mas dizia assim: ruim com ele, pior sem ele. Era um modelo familiar, um modelo em que o pai pegava o filho e levava numa casa de prostituição para iniciá-lo. Esse era o modelo da família. Você é a favor da família, Wilson? Depende. Se você estiver falando dessa família, não, porque a família mudou. E o Espiritismo vem apresentar a família como a união por laços de afeto espiritual. Os laços que unem uma família não são laços consanguíneos, ou mesmo legais, como marido e mulher. São os laços de afeto espirituais. As famílias continuam reunidas do lado de lá, quando desencarnam. Voltam para cá unidas, voltam e vão aumentando cada vez mais. As famílias vão se tornando cada vez maiores, até que se torne uma única família, a família universal. Para nós espíritas, hoje é melhor do que era ontem. Nunca nós tivemos
tantas pessoas defendendo os direitos dos mais fracos, defendendo igualdade étnica, defendendo o direito dos animais. Eu sou do tempo, quando eu era criança, o cachorrinho vivia numa corrente desse tamanho, preso lá no quintal, comia comida numa latinha de sardinha assim, o resto da comida que sobrava a gente colocava para ele. O tratamento que nós temos com os cães mudou, com os animais mudou, até mesmo o manejo de animais que são usados para alimentação humana, mas esse seria o tema de outra palestra. Ainda assim existe uma tendência a ser um manejo mais humanitário, né? Para que esses animais não sofram tanto. Nunca antes tivemos tantas entidades em defesa dos direitos das mulheres, que historicamente sempre foram oprimidas no Brasil, tiveram salários menores, que tinham um papel social. A mulher que trabalha ainda até hoje, né? Isso ainda não mudou, mas já existe uma perspectiva de mudança, né? A mulher que faz jornada dupla, tripla, não remunerada em casa, como se fosse só a obrigação da mulher cuidar da casa. A visão de mundo hoje mudou, é uma visão melhor do que era no passado, não podemos negar isso. O mundo hoje é melhor do que o mundo do passado. Então o futuro do espírita é um futuro promissor, um futuro onde eu serei melhor. Mas para que eu seja melhor, qual é a coragem que eu tenho que ter? O que eu preciso fazer para ser melhor? Deixar de ser pior. Parece tão óbvio, né? Deixar de fazer as coisas que me posicionam nessa região da maldade, da ignorância, da fragilidade, como diz Humberto de Campos. Então, para deixar de fazer o mal, eu preciso abrir mão de certas coisas que eu sou, não é? Essa é a maior dificuldade de todos nós. A neurociência diz que até os 25 anos, o nosso cérebro tem uma capacidade regenerativa e plástica muito mais intensa do que após os 25 anos. Razão pela qual o aprendizado de línguas, por exemplo, se dá com muito mais facilidade na infância, música, né? Mesmo a matemática, o pensamento abstrato, quando a criança já recebe esses ensinamentos logo cedo, né? O pensamento abstrato tão importante, a lógica para o entendimento da matemática. Então, quando essa educação vem da infância, esse adulto já tem bem mais condições de continuar aprendendo. Mas quando ele não vem da infância, o ser humano continua aprendendo a vida toda, nunca para de aprender. Bom para mim, que já passei dos 50. No entanto, o meu cérebro não tem a mesma facilidade que tem de uma pessoa mais jovem. Então, para nós que já temos uma certa experiência de vida, é mais difícil mudar. Nós mudarmos é mais difícil do que um jovem mudar. Não é a mesma coisa. É um desafio. É preciso ter coragem para abrir mão daquilo que você acha que acredita, que você vem defendendo a sua vida inteira. Para falar assim, quer saber de uma coisa? Não é isso, eu acho que não era isso. Eu quero começar de novo, quero aprender de novo. Deus me ajuda, eu quero aprender. Me coloque como uma tábula rasa, me mostre, eu quero aprender coisas novas, eu quero ver o mundo com outros olhos, não com os mesmos olhos enviesados que eu vi, baseado na cultura que eu tive, na educação que eu tive, no mundo em que eu vivi, na casa em que eu vivi, na família em que eu vivi, que eu possa ampliar a minha visão, entender que o mundo é muito maior, que as pessoas são diferentes, ver o mundo pelos olhos dos outros. Isso é muito difícil. Ter empatia, eu só posso ter empatia se eu calçar o calçado que o outro veste. Este é o futuro que nós espíritas acreditamos, que nós podemos ser esta pessoa, mas precisamos de coragem para poder mudar, abrir mão, novamente repetindo, abrir mão daquilo que eu julgo saber, para que eu possa aprender coisas novas. Falei há pouco, coisa mais chata você ter resposta para tudo.
Coisa mais chata. A gente vai conversar tudo, você tem uma resposta, uma explicação. Pergunte alguma coisa para mim, eu vou dizer não sei, não faço ideia. O que eu acho não importa, importa o que eu sei. Agora, o que eu sei eu posso compartilhar. O que eu sei é baseado no conhecimento e na experiência. Porque sei é de sabedoria. A sabedoria vem do conhecimento, da informação que se converte em conhecimento e pela experiência e aplicação se converte em sabedoria. Isso é o que eu sei. Então, o que eu sei eu posso apresentar. Porque todos nós sabemos e somos professores daqueles que nos sucedem. Precedem. Mas achar que sabe tudo. E a rede social é uma coisa terrível, né? Isso não contribuiu em nada para esse nosso desafio de mudar. Porque aí a gente vai procurar na rede social aquilo que a confirmação daquilo que a gente acredita até aquele momento. A rede social é chamada de mais do mesmo. Ela te oferece sempre mais do mesmo. O algoritmo sempre vai te dar, vai selecionar conteúdo para você, que seja um conteúdo que você viu, que você deu uma curtida. O TikTok mais ainda, se você parar algum tempo num vídeo, um tempo maior num vídeo que você para, a posição dos seus olhos na tela, ele já identifica o seu gosto ou não por aquele conteúdo e vai te dar mais conteúdo igual àquele. Aí você recebe mais do mesmo conteúdo igual. E você vai clicando, você vai gostando, você vai compartilhando, e aí o algoritmo fala, nossa, é disso mesmo que ele gosta. Eu vou dar mais disso para ele, mais da mesma coisa para ele. Porque ele, se tiver mais da mesma coisa, ele vai passar mais tempo aqui. É assim que as redes ganham dinheiro, com publicidade. Quanto mais tempo eu passo nas redes, mais publicidade eu vejo, e mais as redes ganham dinheiro. Então, é simples assim. Eu tenho que ter a capacidade de sair da caixa, de pensar diferente. Sabe que as vicissitudes da vida, o homem de bem, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Isso significa o quê? Que eu devo pegar um cilício e começar a me martirizar, a me bater, a sangrar, porque o sofrimento faz eu evoluir? O sofrimento faz eu expiar? Não. Em nenhum momento está dizendo que o sofrimento é expiação. As provas da vida são. Mas eu não preciso sofrê-las eternamente. Eu posso aprender com elas. O objetivo de Deus é pedagógico. A didática dele é muitas vezes utilizar o sofrimento, porque precisamos ser chamados à atenção. Lembra que eu falei? O que eu não estou amando adequadamente? O que me falta compreender e amar melhor? O quê? Por que eu estou sofrendo isso de novo? Isso está acontecendo de novo na minha vida? Mais uma vez? Eu fui traído outra vez? Mas por quê? Parece que eu estou atraindo essa experiência para mim. Por qual razão? Eu preciso viver essa experiência de novo. O que eu não aprendi na última relação que eu tive e que eu fui traído também? Porque a hora que eu aprender a lição, eu não vou mais ser traído. Nunca mais. Porque nós aprendemos a lição e seguimos adiante para outra lição. E se a nossa vida fica estagnada, sempre as mesmas coisas acontecendo, de novo isso, é porque está me faltando entendimento. Lembra que para ser bom tem que aprender a ser bom, tem que entender, pensar no assunto. Possuído do sentimento de amor e caridade ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. O texto é maior, mas eu vou terminar a palestra nesse último item que eu acabei de ler. Então esse vai ser o meu derradeiro comentário. Retribui o mal com o bem, faz o bem sem esperar paga alguma. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é a maior de todas as virtudes, e a resposta é o desinteresse pessoal. A maior de todas as virtudes não é, veja, somente a caridade, como ela é entendida, mas a caridade feita com desinteresse pessoal.
O que é interesse pessoal? No livro dos médiuns, Kardec vai falar sobre o bom médium, que ele opera com desinteresse moral. E isso sempre me impressionou. Desinteresse moral? O que é um interesse moral? Interesse moral é fazer alguma coisa com o objetivo de me melhorar moralmente em alguma coisa. O médium nem isso pode esperar. Nem esse pode ser o motivo do trabalho dele. Porque aí ele estaria usando o outro como meio e não como fim. Immanuel Kant, em sua Ética, vai dizer, né, em seu imperativo categórico, ele vai dizer que nós possamos ver na humanidade ou nas pessoas sempre um fim e nunca um meio. Uma pessoa nunca deve ser um meio para nós alcançarmos um fim. Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Nós invertemos os valores. Passamos a amar as coisas e a usar as pessoas para obter as coisas. Vocês percebem? A gente passa a amar o nosso carro, mesmo sabendo que o carro não pode nos amar de volta, e o amor é um sentimento interpessoal. Por isso que eu até não gosto do termo amor próprio, eu gosto de autoestima, porque o amor é interpessoal. Meu carro não pode me amar de volta, mas eu amo o meu carro, eu faço pelo meu carro, e eu utilizo pessoas para poder comprar um carro, ou trocar o carro, como oprimindo, muitas vezes, me aproveitando num negócio, ou seja lá como for, que a nossa estrutura social nos oferece para que nós possamos nos projetar socialmente na nossa sociedade. A gente vive nessa estrutura. Eu tenho que ter coragem de olhar para a estrutura em que eu vivo e falar: essa estrutura, essa organização social, assim como é hoje, ela promove o egoísmo e a competitividade. As nossas crianças são educadas para serem egoístas, porque é uma luta lá fora, né? A gente quantas vezes não ouve isso? Você tem que matar um leão todos os dias. E você tem que competir com o seu companheiro. Competir, você precisa ser melhor do que o aluno do lado na escola para ter a melhor posição no vestibular, para conseguir uma vaga na faculdade. Você tem que ser o melhor advogado dentro do escritório para poder ser promovido. Você tem que ser o melhor funcionário dentro da fábrica. É sempre a competitividade. Que existe um nível de competitividade que é saudável, mas na nossa sociedade ela não é saudável. Ela é exacerbada. Ela promove o egoísmo. Eu quero para mim, tudo para mim. Se sobrar alguma coisa para os meus, para aqueles que estão comigo, sobretudo os bajuladores. É preciso ter coragem para olhar para essa estrutura social e falar: não, alguma coisa tem que mudar nessa estrutura social. Uma estrutura social que valoriza as pessoas não pela sua elevação moral, mas pelas posses, pela aparência. Os influenciadores digitais o são por quê? Ou porque são muito bonitos, ou porque são muito ricos. Jogadores de futebol são a inspiração de milhares, centenas de milhares de jovens, de crianças. Que valores eles propalam, eles semeiam? Quais são os valores? Não vou citar os nomes dos jogadores aqui, para não irritar. São muitos. Uma mão só não enche o nome de todos os jogadores que recentemente são uma vergonha para a gente. E que continuam sendo grandes influenciadores. Escrevem uma palavra nas redes sociais, tem repercussão mundial. Por quê? Que o homem bom e simples, o trabalhador simples, não tem essa mesma posição. Porque a gente coloca essa pessoa nessa posição. Já falei isso em outra ocasião, eu vou repetir porque o tema acabou cruzando, mas existe um time de futebol que alguns anos atrás levou muitas crianças para um centro de treinamento, houve um incêndio acidental, essas crianças todas morreram, queimadas, muitos filhos únicos de família, e eu vou dizer para vocês, até hoje essas famílias não foram indenizadas.
ainda briga na justiça. E as pessoas vão aos estádios assistir aos jogos desse time de futebol e vibram por esse time de futebol. Vibram. Que vergonha! Que vergonha! Se as pessoas tivessem noção do poder que elas têm, elas diriam: não, a torcida não vai mais no estádio enquanto essa situação não for resolvida plenamente, a contento. Com um jogo que se fizesse, com um jogo para arrecadar dinheiro para essas famílias, imagina, 30, 40 mil pessoas, um ou mais jogos, essa situação já estaria resolvida, mas não. E parece que a gente não se importa com isso. Os jogadores continuam ganhando milhões e milhões de reais, de dólares por mês. E a gente não valoriza a pessoa pequena, a pessoa honesta, a pessoa que trabalha todos os dias. Ele é o herói. Enquanto a gente não mudar a nossa visão da sociedade, a sociedade não vai mudar, porque a gente fica com esse papinho de que o mundo de regeneração vai acontecer. Nós estamos às portas do mundo de regeneração. Sinto muito, gente. Kardec achava que no livro final, na mensagem final em A Gênese, quando você lê, a impressão que nós temos é que Kardec está convicto, que são poucos anos para que essas mudanças ocorressem. Ele acredita que aquilo está acontecendo já. Tem um texto chamado A Geração Nova. É fantástico esse texto. Fala sobre os novos espíritos reencarnantes, que serão amantes da justiça. Cadê essas pessoas? Já se passaram 160 anos de Kardec e a gente ainda está aqui. E não tem pressa, porque o mundo de regeneração só vai acontecer quando nós mudarmos. A pressa é nossa. Deus não tem pressa alguma. Eterno Ele é. O problema é que nós passamos mais tempo aqui, nesse planeta, né, com medo de ser assaltado, de morrer, de sofrer violência, vendo a miséria, vendo a destruição. Bezerra de Menezes, quando desencarnou e acordou do outro lado, o espírito de Celina, enviado por Maria, o recebeu. Enquanto ele acordava, deu a mão para ele escutou um vozerio lá fora, e ela o levou até a sacada. Isso é psicografia do Divaldo, essa história. O levou até a sacada de onde eles estavam, um prédio, e lá ele avistou uma multidão de pessoas, eram milhares de pessoas. E ele pergunta para Celina: mas por que eles estão aqui? Aí ele diz: estão aqui por você. Não, mas eu não conheço todas essas pessoas. São todas as pessoas que você ajudou durante a sua passagem na Terra, de alguma maneira, direta ou indiretamente. E elas estão aqui hoje, todas pedindo por você. Aí a história termina com a seguinte frase de Bezerra de Menezes. Ele diz assim que a felicidade sem limites existe, sim, na mesma proporção da felicidade que você gera para as outras pessoas. Então, não adianta. Nós só vamos ser felizes quando não houver sofrimento do lado de fora da nossa casa. Não dá para a gente construir um palácio, comprar uma TV de 80 polegadas, colocar controle remoto, câmera, um carrão, ar-condicionado em todos os cômodos e achar que ali dentro, no seu império particular, no seu reinado particular, você vai ser feliz. Porque você não vai ser feliz. Você só vai ser feliz quando você vê os outros felizes. Essa é a verdadeira felicidade. O homem de bem é aquele que toma a defesa do fraco contra o forte. Isso a gente faz nos nossos posicionamentos, na nossa avaliação, na nossa leitura social, em como a gente entende o mundo. Eu fico do lado do fraco ou eu fico do lado do forte? Eu sou fã absoluto do Elon Musk, do Jeff Bezos, do Mark Zuckerberg, que são bilionários. Por quê? Porque são bilionários. Do Bill Gates. São bilionários. Eu sou fã dos bilionários, porque são um exemplo para mim. Por quê? Porque eu quero ser bilionário. Jesus fala com o rico e explica que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não sei se isso é um bom presságio,
mas demonstra certa dificuldade para o rico, né? É uma certa dificuldade. Um rico o procura e diz: quero segui-lo. O que eu tenho que fazer? Ele fala: vai lá, vende tudo que você tem, doa para os pobres. Aí vem e me segue. Pergunta se ele voltou. Não voltou. Veja como Jesus tratou da questão da riqueza. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, está aqui no Livro dos Espíritos. Ele tratou dessa forma, o que nos leva a buscar tanto a riqueza como nós buscamos. Eu acho curioso, tem 100 milhões de prêmio na loteria, está tudo normal, ninguém vai jogar. Acumula 2, 3 semanas, fila vira esquina. Ou seja, ganhar 100 milhões não está bom, mas agora 500 milhões, aí eu vou jogar. Que diferença faz, gente? 100 milhões ou 500 milhões? Mas você percebe como está no psicológico da gente isso? Está acumulado, eu vou jogar. Ué, mas o prêmio só normal não está bom? Já mudaria a vida, não, mas não está bom mudar de vida. Você quer ser milionário, porque isso, a sociedade, a coerção social, né, faz você entender que isso é bom, que isso é ter sucesso. Não é. Para nós espíritas não é. E ter coragem de assumir essa posição é muito difícil. Eu vou repetir, eu já falei essa frase uma vez, fiz um programa hoje com o meu amigo Alain, e eu terminei o programa com uma frase que eu lembrei de uma banda dos anos 90, uma banda de rock, Los Hermanos. Ele dizia assim: eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Eu acho isso tão bonito. Ou seja, é a pessoa que sai desse fluxo louco da vida, dessa correria do dia a dia, só para ganhar dinheiro para produzir, para ser melhor, para ganhar, para acumular. Não, eu saio disso. Não preciso ser vencedor assim, não quero mais ser vencedor desse jeito. Ao contrário, eu quero levar a vida devagar, menos utilitarista. Ailton Krenak, no livro A Vida Não É Útil, Ailton Krenak vai dizer que a vida é uma dança cósmica. Ele que é indígena. A vida é uma dança cósmica. Nós estamos dançando essa dança cósmica. Nós estamos vivendo essa dança cósmica que é a vida, que é estar aqui. Vou contar uma coisa para vocês. Esta vida é única. É a única vida de vocês. Wilson, você não é espírita, não acredita em reencarnação? É claro que eu sou e eu acredito. Mas cada vida é única. Esta vida é única. A sua personalidade hoje é única. A sua felicidade hoje é única. Você tem que construir hoje aqui, a partir da felicidade dos outros também, da sua ação social. A outra vida é outra coisa. As pessoas que estão do seu lado, talvez demore séculos para que você as veja de novo. Em outro contexto, em outros contextos talvez, bem diferentes dos que são hoje. Aqueles que têm o papai e a mamãe, aproveitem a presença do pai e da mãe. Aqueles que têm filhos, aproveitem a presença dos filhos, as relações dos seus irmãos. Esta vida é única, é uma dança cósmica que a gente precisa aproveitar, fruir. Mas para fazer isso é preciso ter coragem. E a gente só tem a agradecer a Deus, a Allan Kardec, ao Espiritismo, pelas oportunidades que nós temos de aprendizado, e pedir para que tenhamos coragem para continuar a nossa luta. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam, minha voz que canta quando tantas emudeceram. É maravilhoso ter um lar para voltar quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando tantos odeiam, choram, revolvem-se em pesadelos, morrem antes mesmo de nascerem. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando tantos não têm o consolo de uma crença. E é maravilhoso, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado e boa noite.